Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional e lembre-se, né? Você que está aí acompanhando o nosso devocional todo dia, curte o vídeo, dá um joinha, siga aí nas nossas redes, né? Se inscreva no nosso canal, porque você fazendo isso, você ajuda no engajamento do vídeo. Quando você dá um joinha aí no vídeo, que você curte o vídeo, a plataforma, ela entende que ela precisa enviar esse vídeo para mais pessoas. Isso se chama engajamento. Então nos ajude e você será um missionário da palavra aqui conosco, tá bom? Hoje o nosso devocional está aqui no livro do Evangelho do Doutor Lucas, o grande médico, no capítulo 18, a partir do versículo 24. Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E os que ouviram isso perguntaram: então, quem é que pode se salvar? Jesus respondeu: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Então, ao mesmo tempo que Jesus disse que é difícil, ele também diz que tem coisas que é possível para Deus, né? Hoje eu gostaria de falar com você sobre o homem mais próspero da Bíblia, para a gente entender esse texto aqui. O homem mais próspero da Bíblia não foi Salomão, foi o Senhor Jesus Cristo, exatamente. Jesus Cristo foi o homem mais próspero da Bíblia, exatamente porque ele cumpriu o seu propósito. Salomão foi muito rico, porém ele não cumpriu o seu propósito. Então entenda que prosperidade não tem nada a ver com a riqueza. Embora Jesus não era uma pessoa tão pobre quanto as pessoas pensam, Jesus financeiramente também era uma pessoa com recursos. Por quê? Você vai ver que as mulheres da alta sociedade sempre ajudaram e colaboraram com o ministério de Jesus. Havia uma dessas mulheres da alta sociedade, como por exemplo a Joana, que era uma das mulheres da alta sociedade, estava sempre contribuindo com Jesus. Por isso Jesus tinha bolsas de dinheiro e ele precisou até instituir um tesoureiro para cuidar das suas bolsas, né, do dinheiro. O tesoureiro era Judas, né, que sempre roubava dinheiro da bolsa, enfim. Jesus sabia de tudo isso. Jesus, ele tinha roupas que a alta sociedade usava. Você vê que quando ele está sendo crucificado, a capa que Jesus tinha era de uma alta grife, era única, era sem costura, de alto a baixo, tanto que os soldados repartiram as roupas de Jesus entre si, por ser roupas valiosíssimas que Jesus tinha. Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, à beira da praia. É que algumas pessoas pegam aquele texto que quando ele diz que ele não tem aonde nem reclinar a cabeça e coloca aquilo como um espírito de pobreza em Jesus. Quando Jesus está falando que ele não tinha onde se reclinar a cabeça, ele estava falando do seu tempo. E ele não tinha tempo de estar parado em lugar A, B ou C, ele não tinha tempo para
construir os seus tesouros aqui na terra. Ele não tinha tempo nem para descansar. Essa é a verdade que Jesus está falando. Mas Jesus, ele era uma pessoa próspera. E por que Jesus era uma pessoa próspera? Primeiro, porque ele não era nenhum vagabundo. Ele trabalhava. Ele trabalhou bastante como artesão. Você vai ver que dos 12 anos aos 30 anos de idade, Jesus some da história. Por que Jesus some da história? Porque ele vai levar uma vida comum, junto com o seu pai, que era artesão. Na versão João Ferreira de Almeida, diz que era carpinteiro, mas na hebraica diz que ele era artesão, aquele que trabalhava com as mãos. Jesus trabalhou todo esse tempo. Quando seu pai morre, ele é quem trabalha para manter a família. Então, Jesus, ele trabalhava, e ele tinha recursos financeiros porque ele trabalhava e porque ele tinha pessoas da alta sociedade que patrocinavam o seu ministério. Se a obra do Senhor Jesus não tiver pessoas que patrocinem ela, então provavelmente essa obra vai falhar. E Jesus não falhou porque ele tinha patrocinadores, pessoas que acreditaram no seu chamado, na sua missão. E quando ele precisava pagar uma conta, quando ele precisava pagar um imposto, um tributo, ele simplesmente falava para Pedro: vai lá, pega um peixe ali, tira um dinheiro da boca e paga. Ou seja, ele podia tirar dinheiro até da boca do peixe. Mas Jesus nunca estava focado no dinheiro material. Jesus não estava focado em construir riquezas, embora ele andou num jumentinho que nunca ninguém tinha andado, ou seja, hoje seria um carro zero, né? Um jumento que nunca ninguém andou. Jesus não estava focado, nem muito menos preocupado com os bens materiais. Prosperidade não tem nada a ver com riqueza. Prosperidade significa cumprir o seu propósito. E Jesus, ele não recebeu uma prosperidade acidental. Jesus, ele recebeu uma prosperidade com propósito. Por quê? Primeiro, que ninguém iria ouvir Jesus se por acaso ele fosse uma pessoa fracassada. Você sabe disso. Quem que para dar ouvidos a uma pessoa fracassada? Quem que para dar ouvidos a uma pessoa que não é próspera? Uma pessoa que não é próspera, ela não é escutada por ninguém. Imagina um coaching dando um treinamento de autoajuda, porém ele não consegue ajudar nem a si próprio, né? Ele não consegue ajudar nem ele mesmo. Então, Jesus, ele teve uma prosperidade com propósito. Primeiro, que a alta corte e a alta sociedade o ouvisse. Vamos parar para ouvir esse homem, porque as palavras dele é boa. Jesus tinha leitura, Jesus tinha estudo, né? Jesus não nasceu numa estrebaria por falta de condição financeira. Ele nasceu por falta de lugar. Havia um recenseamento naquela época e não tinha espaço para Jesus. Mas só as pessoas com mais condições financeiras tinham condições de colocar os seus filhos para aprender a ler e escrever. E Jesus frequentou escola, ele estudou, ele sabia ler, escrever, ele ensinou mestres, doutores. Então, Jesus, ele tinha uma boa palavra, Jesus se vestia bem, Jesus sabia se comportar no meio da alta sociedade, Jesus sabia comer à mesa com os ricos e com os pobres. Jesus, ele era uma pessoa que cumpriu um propósito aqui na terra. Agora, entenda, a maior prosperidade de Jesus aconteceu porque ele cumpriu o seu propósito. Tem pessoas que não conseguiram cumprir o seu propósito, como Salomão. Era rico, tinha ouro, tinha prata, tinha toda a riqueza disponível, mas não conseguiu cumprir o seu propósito até o final. Olha que interessante, Jesus, ele assumiu
como líder após os 30 anos, porque em Israel só podia ser líder rabino acima dos 30 anos. Então, ele começou a propagar a sua filosofia acima dos 30 anos. Então, eu não estou falando aqui de prosperidade financeira, dizendo que Jesus não era um pobre de maré de si. Ele era uma pessoa que trabalhava, que tinha recursos, tinha patrocinadores, ele sustentava 12 discípulos que andavam do seu lado, não só esses 12 discípulos, mas ele sustentava a família desses 12 discípulos. Muitas pessoas não conseguem sustentar a própria casa. Jesus sustentava a casa de 12. Pedro era casado, tinha esposa e era discípulo de Jesus, andava com Jesus. Ou seja, ele era patrocinado financeiramente por Jesus. Quem que sustentava a casa de Pedro? Pedro de vez em quando falava assim: Jesus, continua com a missão aí, eu vou ali pegar uns peixes, vender para levar dinheiro para minha casa. Era assim que funcionava? É uma questão de raciocínio, é uma questão de mentalidade. Como os discípulos sustentavam as suas famílias, seus filhos, a sua esposa. Então, Jesus não era pobre de maré de si, mas a maior prosperidade do mundo é cumprir o seu propósito.